Boa tarde. Hoje, dia 30 de março de 2026, iniciamos as atividades do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2026, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCF Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e o Itam Brasil. Sou Leonardo Teixeira, acadêmico titular da cadeira de número 30 e coordenador do eixo Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica. E serei o moderador dessa atividade, que terá 1h30 aproximadamente. Teremos mais ou menos 50 minutos para a apresentação e 30 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A, aqui abaixo na tela. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. A palestra de hoje, Biocomplexo e Fotobiomodulação, Novas Fronteiras em Medicina Regenerativa, será ministrada por 2 convidados aqui presentes conosco. A nossa primeira convidada, doutora Daniela Vieira Buchaim, é cirurgiã dentista, graduada pela Universidade de Marília, com pós-doutorado pela USP e livre docência em Morfologia do Corpo Humano pela USP de Ribeirão Preto. Atua como docente permanente em programas de pós-graduação da USP e da Unesp, com trajetória também destacada na Unimar, onde coordenou o mestrado acadêmico em interações estruturais e funcionais na reabilitação. Desde 2017, é professora do Centro Universitário de Adamantina, nas áreas de neuroanatomia, a neuroanatomia humana e anatomia. Sua atuação científica concentra-se em morfologia, regeneração tecidual, biomateriais e fotobiomodulação. Possui índice H26 e mais de 2.200 citações no Google Escolar. Também teremos a participação do professor Dr. Carlos Henrique Bertoni Reis. Ele é médico ortopedista, graduado pela Universidade de Marília, é especialista em ortopedia e traumatologia pela FANEMA e em cirurgia de ombro e cotovelo pela Unifesp. Realizou pós-doutorado na USP de Bauru e atua como docente no programa de mestrado e doutorado interdisciplinar da Unimar e atualmente é docente preceptor da Faculdade de Medicina da Unimar, diretor técnico do Hospital Beneficente Unimar e coordenador da residência em ortopedia e traumatologia. Desenvolve pesquisas na área de medicina regenerativa, biomateriais e fotobiomodulação, com índice H13. A regeneração óssea ainda representa um desafio clínico significativo, especialmente em defeitos ósseos extensos, nos quais os métodos convencionais de tratamento apresentam eficácia limitada. Esta palestra vai abordar os resultados de um protocolo pré-clínico que avaliou o potencial regenerativo de um biomaterial cerâmico bifásico à base de hidroxiapatita e fosfato tricálcico, associado com um biopolímero. O estudo realizado por pesquisadores da Unesp, USP e o Dr. Carlos Henrique Bertoni, juntamente com a professora Daniela Vieira Buchaim, demonstrou que o selante que será apresentado, juntamente com a técnica, por meio do uso de laser de baixa intensidade, interferiu positivamente neste processo de regeneração, acelerando a formação de novos tecidos ósseos. Ressalto aqui também que este trabalho, que será apresentado agora, recebeu a menção honrosa do terceiro Prêmio Pio Corrêa de Inovação em Ciências Farmacêuticas, com a biodiversidade brasileira, na categoria Master, promovido por esta academia, Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas.
É com grande satisfação, então, que eu convido os dois, inicialmente Dr. Carlos e posteriormente doutora Daniela, para falarem aí acerca do trabalho realizado. Sejam bem-vindos. Obrigado. Compartilhar aqui minha tela. Estão me vendo certinho? Sim, está ótimo. Então, acho que primeiro, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas pelo convite, para a gente poder discutir um pouco aí sobre o biocomplexo e fotobiomodulação, essas novas fronteiras na medicina regenerativa. Eu sou o Carlos Henrique e a professora Daniela também depois vai dar sequência aqui na apresentação. Bom, primeiro acho que eu queria também agradecer pelo prêmio de menção honrosa que a gente recebeu no prêmio Pio Correia, com o nosso trabalho aqui dos efeitos do biocomplexo formado por dois scaffolds biomateriais, a hidroxiapatita e o tricalcifosfato, uma cerâmica, e o biopolímero de fibrina associado à fotobiomodulação no reparo ósseo. Esse trabalho que foi publicado na Polymers, né, com JCR de nota 5. Então, um pouco aqui da sequência da minha apresentação, vou falar um pouco sobre o reparo tecidual, os enxertos ósseos. No nosso caso, a gente pesquisou sobre a hidroxiapatita fosfato tricals, que é o Qualibone BCP, e associadas às terapias adjuvantes, que é as de reconstrução, que exatamente vão auxiliar e acelerar esse processo regenerativo. Então, quando a gente está diante de uma lesão em um tecido, independente do tecido que for lesado, nós vamos ter uma sequência de eventos, tanto celulares quanto moleculares, que vão culminar em num final onde essa lesão pode acontecer, essa regeneração, onde o tecido vai voltar para a sua estrutura original, ou a cicatrização, que é a formação do tecido cicatricial. Especificamente, no nosso caso, foi o reparo no tecido ósseo, que o tecido ósseo é um dos tecidos que tem a maior capacidade de regeneração, com a grande maioria das lesões tendo a sua capacidade de retornar exatamente ao seu modelo inicial. Então, mesmo quando a gente está diante de uma fratura, de uma osteoporose ou mesmo de uma necrose, essa regeneração ela acontece, mas ela é limitada, principalmente quando a gente está diante de um defeito crítico, né? Então, o que que a gente pode falar sobre o defeito crítico? É esse tamanho, essa lesão que não se recupera totalmente ao longo do estudo. E quando a gente tem esse defeito, que a gente precisa utilizar um substituto ósseo para preencher esse defeito, né? Nós precisamos investigar e utilizar um substituto ósseo ideal, né? Que no nosso caso, o único substituto ósseo ideal que temos é o enxerto autólogo, né? Mas com todas as suas complicações de um novo procedimento, uma retirada num outro sítio, um aumento do tempo de um procedimento, mas para ser considerado um substituto ósseo ideal, ele precisa ter algumas características, né, que é exatamente a osteogênese, que é essa capacidade de possuir essas células osteoprogenitoras, a osteoindução, que é liberar os fatores de crescimento que vão estimular essa formação, e a osteocondução, que é a formação de um arcabouço, exatamente para o crescimento e facilitar essa migração celular. No nosso caso, que a gente fez, o nosso estudo foi do Qualibone BCP, que é uma hidroxiapatita fosfato tricálcio, da Qualibone, e ela é uma hidroxiapatita de fosfato, numa proporção de 75% de hidroxiapatita e 25% de fosfato. É uma cerâmica 100% sintética, uma elevada porosidade, que vai acelerar essa regeneração. Ela é radiopaca, então a gente consegue fazer o controle durante uma cirurgia, sabe, reabsorção ou não do material, e já está disponível para uso médico no Brasil há alguns anos já, e possui alguns formatos, tanto em cilindro, em cubos, em particulados pequenos, médios e grandes,
para ser utilizado de acordo com a necessidade do cirurgião. E associado, nós temos o biopolímero de fibrina, que é um adesivo de fibrina derivado do veneno da serpente, que é um selante biológico e biodegradável, que ele não produz reações adversas, ele não contém sangue humano na sua formulação, consequentemente, não vai ter a transmissão de doenças infecciosas, apresenta uma boa capacidade adesiva e já é utilizado atualmente como coadjuvante em procedimentos de sutura convencional. O biopolímero, desenvolvido pelo CEVAP, que é o Centro de Estudo de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp de Botucatu, ele vem nessa embalagem com 3 frascos, né, sendo a primeira fração uma trombina-like derivado da serpente, de 0,04 ml. A fração 2, que é um fibrinogênio derivado do búfalo, de 1 ml, que vai conter os fatores 8, 13, fator de von Lebrun e a fibronectina, e o diluente, que é um cloreto de cálcio de 0,6 ml. Ele precisa ser conservado em baixas temperaturas e é feito na proporção de da fração 1 para 2 da fração 2 e para 1 do diluente. Claro que não podemos deixar de citar os idealizadores do biopolímero, que é o professor Dr. Benedito Barra Vieira e o professor Dr. Rui Seabra, que desenvolveram e já estão em estudos, até já com pesquisas no tratamento de úlceras venosas crônicas, com o uso do selante de fibrina, já fase 1 para fase 2, publicados na Frontiers com fator de impacto bem elevado, aguardando aí a fase 3 para a gente poder utilizar no que a gente mais quer no nosso uso. Então, como a terapia adjuvante também que eu comentei, a terapia por fotobiomodulação a laser, que ela vai ter um aumento da concentração de ATP, que vai causar a diferenciação e a proliferação com a maturação celular. Ele vai aumentar a angiogênese, consequentemente aumentando a oxigenação e a nutrição da região da lesão. Aumenta a síntese de fibras colágenas na fase inicial e a sua reorganização na fase tardia. Ele também tem um alto poder de analgesia e também aumenta a atividade dos macrófagos na fase inicial, consequentemente diminuindo o edema e o exudato. Então, qual foi o objetivo desse estudo? Foi exatamente avaliar se a fotobiomodulação, por meio do uso da laser terapia de baixa potência, interfere no processo de reparo de defeitos ósseos preenchidos com o biomaterial BCP associado ao selante de fibrina heterólogo produzido pelo CEVAP como scaffold. Então, aqui um pouco do desenho experimental. Foram utilizados 56 ratos adultos com 90 dias de vida, com um peso aproximado aí de 250 gramas. Eles foram divididos em 4 grupos. O grupo G1, que foi o grupo do biomaterial, e o grupo G2, que foi o biomaterial mais o biopolímero de fibrina. O G3, que foi o biomaterial mais a fotobiomodulação, e o grupo 4, que foi o biomaterial mais o biopolímero mais a fotobiomodulação. E aí, o desenho experimental foi um defeito na calvária dos ratos, onde foi feito, após a anestesia, a preparação do animal, foi feita a tricotomia dessa região ali entre os pavilhões auriculares e realizada essa incisão em semilua, expondo, claro, os ossos parietais, rebatido o periósteo da região e realizado esse defeito de 5 milímetros com uma trefina. Aí, de acordo com os grupos, foram colocados, como nas imagens aí, o biomaterial e o biomaterial associado ao biopolímero. Depois disso, realizado o rebatimento, exatamente recolocado o periósteo sobre a região e feita a sutura da pele. Analgesia, antibiótico, terapia profilática e realizada a fotobiomodulação, que foi realizada 3 vezes por semana, com 24 segundos em cada ponto, como na imagem, no formato de uma cruz. E esses grupos, com 7 animais de cada grupo, com 14 e com 42 dias,
foi realizada a eutanásia. Então, aqui um pouco mais da fotobiomodulação. Um segundo aqui, que agora a Daniela vai. Opa, desculpa. Vou interromper aqui, que a professora Daniela vai continuar aqui a apresentação. Daniela, a gente já vê sua tela. Eu vou no certo mesmo. Já Tudo aparece. bem? Estão me Perfeito. ouvindo bem? Perfeito? Sim, Daniela. Então, novamente, boa noite a todos. Dando sequência à apresentação do Dr. Carlos, eu quero chamar a atenção para o termo inovador que nós utilizamos no nosso trabalho, que é o termo biocomplexo. Na realidade, o termo biocomplexo ele foi utilizado pelo nosso grupo de pesquisa pela primeira vez em 2020, onde nós publicamos o artigo da Associação da Terapia de Fotobiomodulação com o selante de fibrina, o biopolímero de fibrina e a matriz óssea bovina para a reconstrução de ossos longos. Este artigo ele foi publicado na revista Biomolecules e nós tivemos aí a utilização, então, pela primeira vez, do termo biocomplexo. Nós podemos observar nessa imagem a tíbia exposta, que foi o osso longo que nós utilizamos, e o biocomplexo acomodado no leito cirúrgico. E, na sequência, nós observamos, eu fiz aqui uma transcrição deste trabalho na parte de metodologia, onde exatamente ele traz que no grupo 2, que foi utilizado o biomaterial mais o biopolímero, e no grupo 3, onde nós utilizamos o biomaterial, o biopolímero e a terapia por fotobiomodulação, onde cita que o biomaterial, ele foi então misturado, ele foi associado com o biopolímero heterólogo de fibrina, formando então este biocomplexo que tem como ação, como função, drug delivery. Mas, na verdade, nós sabemos que ele vai muito além desse drug delivery. O biopolímero, ele forma um termo que nós utilizamos bastante, que é um scaffold, que ele forma um arcabouço, permitindo aí a sustentação, a invasão celular. Então, foi neste artigo que nós utilizamos pela primeira vez este termo aí inovador, criado pelo nosso grupo, que foi o biocomplexo. No caso do nosso trabalho premiado, nós utilizamos, como o Dr. Kaique citou anteriormente, o material Qualibone BCP. Esse material Qualibone BCP, ele é um material, na realidade, de uma indústria europeia, uma indústria de Portugal, onde nós temos uma grande parceria. Ele é composto por 75% de hidroxiapatita e 15% do tricálcio fosfato. E como características importantes que nós podemos observar e citar, nós temos a presença de um material ósseo condutor, e ele permite, então, a invasão celular. Nós temos como uma característica também marcante o controle radiológico, visto que ele é bastante radiopaco, e aí nós conseguimos controlar o período de reabsorção, que, na verdade, no caso específico do Qualibone BCP, ele é por volta de 6 a 24 meses. E nós podemos ainda salientar, e eu vou mostrar na sequência uma análise da caracterização desse biomaterial, que ele é um material que apresenta uma porosidade. São partículas esféricas, né, menores, de tamanho menor de 1 micrômetro, e que permitem, então, a formação desse arcabouço, dessa osteocondutividade. E associado, novamente, ao selante de fibrina, por isso aí o termo biocomplexo. O selante de fibrina, ele forma, então, uma estrutura que nós podemos observar aqui na imagem, uma estrutura gelatinosa. Ele permite uma aglutinação do biomaterial e facilita a colocação no leito cirúrgico. Então, nessa imagem fica bastante nítida essa estrutura gelatinosa formada, então,
pela associação do biomaterial com o selante de fibrina. E eu não posso deixar de agradecer aqui mais uma vez, nós costumamos dizer a família CEVAP, que é o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, onde nós temos uma parceria muito grande que assim alavancou as pesquisas, que é em nome do Dr. Benedito Barravieri e o Dr. Rui, que também são membros aí da Academia de Ciências Farmacêuticas. Eu deixo aqui o meu eterno agradecimento. E nos grupos desta pesquisa, onde nós utilizamos o biomaterial e o biocomplexo formado pelo biomaterial mais o selante associado à terapia de fotobiomodulação, nós utilizamos 0,03 gramas para que acontecesse o preenchimento do defeito, no caso aqui, como já citei, do Qualibone BCP. Na verdade, o Qualibone BCP, ele é um produto, como eu falei, anteriormente da empresa Qualilive, que é de Portugal, porém, nós tivemos uma notícia muito boa, que foi inclusive na defesa de mestrado do Dr. Carlos, enquanto ele estava defendendo o Qualibone, ele foi aprovado pela Anvisa para ser comercializado aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos também essa grata surpresa. E o biopolímero de fibrina, onde nós utilizamos, então, no total 40 microlitros, sendo 10 microlitros da fração 1, que é a trombina-like, derivado do veneno da serpente, 10 microlitros do diluente, que é o cloreto de cálcio, e 20 ml da fração 2, que é aquela derivada, como foi falado, do sangue de búfalo. Nas imagens, nós podemos observar a manipulação, então, na primeira imagem abaixo aqui do biopolímero de fibrina, o material que foi previamente pesado em balança analítica, e a colocação no leito cirúrgico, onde nós observamos mais uma vez a aglutinação do biomaterial e essa estrutura gelatinosa, que é muito importante para manter as partículas do biomaterial dentro do defeito. E como eu disse anteriormente, nós fizemos uma análise, e essa análise foi em parceria com a Faculdade de Bauru, a Unesp, onde nós fizemos a caracterização do biomaterial, e nós podemos observar, aqui nós estamos vendo uma imagem de microscopia eletrônica, onde nós observamos o formato esférico das partículas do biomaterial. Essas partículas, elas apresentam praticamente um material subcrônico, que é menor que 1 micrômetro, e nas setas amarelas nós observamos a porosidade. Isso é um fato que a gente tem que chamar atenção, porque essa porosidade, além dela permitir a aglutinação junto com o biopolímero que forma esse scaffold, ela vai permitir a invasão celular, associar aí a angiogênese por conta da fotobiomodulação, e veio aí realmente, vamos dizer assim, confirmar as características importantes que esse biomaterial ele apresenta. Com relação à terapia coadjuvante, que foi o protocolo de fotobiomodulação, este é um protocolo que o nosso grupo já tem testado e desenvolvido em outras pesquisas, lembrando que esse aparelho ele é calibrado para que tenha sempre uma emissão da dose do feixe correta. Então, nós utilizamos o comprimento de onda de 830 nanômetros, a potência de saída de 30 miliwatts, densidade de energia de 6,2 joules por centímetro quadrado, a área do feixe 0,116, a densidade de potência 0,2586, o tempo, como já foi comentado, 24 segundos por ponto, num total de 4 pontos no sentido horário, como o Dr. Kaique já falou e já explicou muito bem. Esse laser é o laser de arseneto de galho e alumínio, onde nós temos também uma parceria com a empresa Ibramed. Esse protocolo ele foi realizado no início do tratamento, no pós-operatório imediato, e depois, na sequência, 3 vezes semanais até o período de eutanásia, em ambos os 2 períodos. É importante salientar que os animais eles foram contidos manualmente,
então nós não tivemos que utilizar nenhuma anestesia, que é uma pergunta que o pessoal sempre faz, como vocês conseguem? Mas assim, nós já, né, realmente é uma contenção manual. E nós não podemos deixar de falar sobre esses efeitos bioestimulatórios, bioquímicos da terapia por fotobiomodulação com laser de baixa potência, que ele traz um efeito imediato de diminuição da dor pós-operatória, ele traz um aumento da angiogênese, né, estimula a vascularização, e aí, se nós pensarmos associado ao biomaterial que apresenta porosidade e ao biopolímero de fibrina, então são assim três terapias juntas que realmente aí promete, né, e mostrou para a gente um efeito revolucionário na medicina regenerativa. Mostrando aqui também, em relação ao preparo das espécimes, então nós observamos aqui, após o período da eutanásia, a remoção das calotas, né, dos animais, e nós podemos observar aqui, muito evidente, a presença, então, do biomaterial com o biopolímero acomodado no leito cirúrgico. Isso é um fato muito importante. E na sequência, como todo o preparo para análise aí histológica, as soluções elas foram então fixadas em solução de formalina 10% e tampão fosfato com pH 7,2. E aí eu vou trazer aqui para vocês os resultados do nosso trabalho, começando pela microtomografia computadorizada. A microtomografia computadorizada também é uma parceria, eu comentei com o professor Leonardo que pesquisa nós só conseguimos aí vencer com parcerias, né? E essas parcerias são muito importantes. E eu agradeço aqui a Faculdade de Odontologia de Bauru, a USP, em nome do professor Marco Húngaro, que permitiu a realização da microtomografia computadorizada. Essa microtomografia ela foi realizada no microtomógrafo SkyScan, e onde nós podemos aqui mostrar uma comparação nos dois períodos de eutanásia. Então, nós temos um plate com 14 dias e 42 dias da eutanásia, onde nós temos aqui imagens bidimensionais, transaxial e coronal, né, em todos os grupos. Então, no primeiro grupo, onde nós observamos aqui na calota a presença do biomaterial. No segundo, nós tivemos aí a utilização também do biopolímero, biomaterial, e nos outros grupos associados à terapia de fotobiomodulação. Quero chamar a atenção aqui, onde nós observamos, então, nas setas vermelhas, a presença das partículas do biomaterial, né? Eu acho essas imagens de microtomografia ficaram muito bonitas e demonstrando realmente aí a presença do biomaterial no leito cirúrgico. E nas setas azuis, aqui, por exemplo, aos 14 dias, enfatizando o grupo onde nós utilizamos o biocomplexo mais a terapia por fotobiomodulação, nós conseguimos já observar algumas trabéculas entremeadas aí ao biomaterial, mais trabéculas com tecido ósseo, no caso, mais imaturos. Quando nós comparamos aos 42 dias, nós observamos novamente a presença do biomaterial, porém chamando a atenção aqui novamente, aos 42 dias, para o grupo que utilizou o biocomplexo associado, então, à fotobiomodulação, nós podemos observar a presença já uma descontinuidade do defeito, né, com as biopartículas, e nós observamos já a presença de trabéculas ósseas com tecido mais maduro. Importante salientar aqui que, na verdade, a microtomografia, ela é uma análise qualitativa e não quantitativa. A quantitativa nós passamos para fazer aí as análises na sequência. Como que foi feita a análise histológica e histométrica? Então, nós consideramos duas regiões, o defeito realizado com a trefina de 5 milímetros, e nós consideramos duas áreas do defeito, as áreas das bordas e a região central. E aí nós observamos o quê? A incorporação desse biomaterial no leito receptor, se ocorreu formação de tecido de granulação, tecido conjuntivo também reacional, infiltrado de células inflamatórias e células sanguíneas,
E claro que era o nosso grande objetivo, verificar então a formação de tecido ósseo imaturo e um tecido ósseo mais maduro, mais lamelar. E nós fizemos a coloração com o HE, né, a hematoxilina eosina. Neste plate, nós podemos observar como os resultados da análise histomorfológica, também comparando os dois períodos, comparando 14 com 42 dias, nos 4 grupos realizados experimentais, onde nós observamos a região central do defeito, com a letra B, as partículas do biomaterial. Na linha tracejada, nós observamos a região das bordas do defeito e também a região central. Chamo a atenção aqui novamente para o grupo que nós utilizamos o biocomplexo mais a terapia de fotobiomodulação, onde nós observamos a presença na região central do biomaterial. Na seta vermelha, nós já temos a presença de um tecido conjuntivo reacional e nas bordas do defeito, nós observamos aqui no asterisco a presença de um tecido ósseo imaturo, isso aos 14 dias. Quando nós comparamos o mesmo grupo aos 42 dias, nós observamos que já ocorreu uma descontinuidade, nós permanecemos aqui na região da borda do defeito, observamos também as partículas do biomaterial, uma menor quantidade de tecido conjuntivo reacional quando comparado aos 14 dias, temos a presença ainda de tecido ósseo imaturo, mais próximo à região das bordas do defeito, nós observamos já a presença de um osso mais mineralizado, um tecido ósseo mais maduro. E isso vem de encontro, em concordância com a microtomografia, onde nós pudemos observar que, na realidade, a formação óssea ela ocorreu de forma centrípeta, ela ocorre das bordas para a região do centro do defeito. Neste trabalho, nós fizemos também a análise da birefringência com coloração do picrocílios red para fazer uma análise das fibras colágenas. Também neste plate, nós observamos os dois períodos, 14 e 42 dias, onde aos 14, no grupo do biocomplexo associado à laser terapia, na região das bordas do defeito, na linha tracejada, nós observamos algumas fibras colágenas com uma coloração mais esverdeada, tendendo à situação de fibrilas de colágeno que seriam provavelmente do tipo 3. E na região do centro do defeito, nós observamos também as fibras colágenas entremeadas entre as partículas do biomaterial. Quando nós comparamos já aos 42 dias, nós podemos observar ainda a presença de fibras colágenas na borda do defeito, mas tanto na região da borda quanto na região central, essas fibras elas já mudaram a coloração e passaram a ter um tom um pouco mais avermelhado, alaranjado, indicando aqui já a presença de fibras colágenas do tipo 1, né? Então, são compatíveis com fibras colágenas do tipo 1, que é o que a gente precisa aí para esse processo de regeneração. Quando nós falamos da análise histomorfométrica, aí sim, uma análise quantitativa e não mais qualitativa, onde nós analisamos a porcentagem da formação de novo osso, a porcentagem do biomaterial e de tecido não mineralizado, nós podemos observar que, com relação à porcentagem de formação de novo osso, houve diferença estatística, né, diferença significante entre todos os grupos, o que seria esperado e realmente indo, né, de acordo com os resultados apresentados anteriormente. Quando nós observamos a porcentagem do biomaterial, visto que ele é um material reabsorvível dentro do seu prazo, então nós observamos que houve diferença estatística entre o grupo G1, o grupo G3 e o G4, que foi o que nós associamos, então, o biocomplexo com a fotobiomodulação. E quando nós observamos a formação de tecido não mineralizado,
Também ocorreu uma diferença significativa entre todos os grupos, né? Tendo uma diminuição no grupo que utilizou o biocomplexo e a fotobiomodulação, que também é um resultado esperado e comprovado que vem de acordo com os resultados e as análises anteriores. E aí nós levantamos alguns pontos importantes, como por exemplo, né, fica uma pergunta, nos resultados que nós já tivemos aí em grande parte das nossas pesquisas, e neste manuscrito que nós recebemos então esse prêmio, nós observamos que o biopolímero, ele atua realmente como um biofármaco que promove, né, e cria um ambiente favorável para a regeneração de tecidos, tanto nervoso quanto ósseo. Então, nós temos outras pesquisas aí do nosso grupo em lesões nervosas de nervos periféricos, onde nós tivemos também resultados positivos com o biopolímero. Mas no caso específico aqui do artigo, onde nós utilizamos a associação do biopolímero com o biomaterial, esse biopolímero, ele, no início nós falávamos, né, que ele serviria como uma cola, mas hoje a gente sabe que ele é muito além disso. Ele forma, então, realmente esse scaffold, formando aí um arcabouço para, principalmente, a invasão celular, no caso da regeneração, óssea. Levanta um ponto também em relação à associação dos enxertos com a fotobiomodulação, que realmente aí ela promove efeitos positivos, tanto em qualidade quanto em volume de novo osso. Nós temos também vários trabalhos utilizando esse mesmo protocolo, e realmente a terapia por fotomodulação ela tem apresentado efeitos bioestimulatórios muito positivos nesse processo aí de regeneração. E, claro, a utilização das terapias combinadas, então, no nosso caso, nós utilizamos o biocomplexo e a fotobiomodulação. É lógico que as terapias combinadas, elas promovem aí, né, efeitos super positivos no processo de regeneração. Falando um pouquinho mais do biopolímero de fibrina, o biopolímero de fibrina, na verdade, ele está entrando na fase 3, né, do processo da Anvisa, porém nós sabemos que a fase 3 é uma fase onde nós necessitamos de estudos multicêntricos, então a fase 1 e a fase 2 já foi concluída no Centro de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, no caso em úlceras venosas crônicas, e associado à fotobiomodulação, que na verdade é uma realidade, hoje tem se falado muito nas terapias com fotobiomodulação, nós temos vários protocolos, porque os protocolos eles dependem muito do período de aplicação, qual tipo de laser a ser utilizado, e principalmente eu foco em qual tipo de tecido a gente quer atingir. Então, tudo isso nós temos aí a mudança desses protocolos. E nós podemos concluir, né, diante do exposto, que a fotobiomodulação, então, por meio da terapia por laser de baixa potência, ela realmente, né, promoveu, interferiu com efeitos positivos no processo, no caso desse nosso trabalho em defeitos ósseos, preenchidos, então, né, eu gosto sempre de salientar essa terminologia, o biocomplexo, que é formado, então, pelo biopolímero e o biomaterial, e nós levantamos, então, uma hipótese de que o uso associado do biopolímero com a terapia por fotobiomodulação são terapias adjuvantes importantes, muito importantes, nesse processo de regeneração tecidual. Falando um pouquinho mais sobre o biocomplexo, né, nós concluímos também que o biomaterial utilizado foi o beta-TCP, a cerâmica de hidroxiapatita associado ao tricálcico, e o biopolímero de fibrina. Então, eles foram eficazes, e nós podemos aí comprovar diante dos resultados apresentados e que todos entraram em concordância tanto na parte da microtomografia, quanto na análise histológica, quanto na análise histométrica. E a fotobiomodulação associada a esses compostos de fibrina, ela apresenta, então, resultados positivos nessa área de bioengenharia tecidual. É uma área que tem sido muito estudada e, na verdade, eu gosto de concluir falando que
o nosso objetivo é tirar a nossa pesquisa, né, e, na verdade, poder estender realmente para a comunidade, para a parte que sai daquele chamado vale da morte da pesquisa, que é realmente tirar essa medicina, levar essa medicina translacional, né? Então, translacionar as nossas pesquisas da bancada para realmente aplicabilidade clínica. E a gente pode falar que realmente tivemos aí bons resultados, não só com esse manuscrito, mas com outros aí publicados e estudados pelo nosso grupo. Essas são as referências que nós utilizamos. E eu agradeço, professor Leonardo, pela oportunidade. Ficamos eu, doutor Kaique, à disposição das perguntas. Agradeço muito a Academia de Ciências Farmacêuticas e os nossos parceiros, que sem eles não é possível realizar as pesquisas. Muito obrigada. Obrigado, professora Daniela. Obrigado, professor Carlos Henrique. Gente, para quem percebeu, o Carlos Henrique também tem o carinhoso nome de Kaique, né? A gente conversou antes, né? Como a gente sempre faz antes a gente teve um encontro prévio aqui para a gente poder repassar e testar o material. E a Daniela já havia, né, mencionado que carinhosamente todo mundo chama o Carlos Henrique de Kaique. Professora Daniela, Carlos, parabéns pelo trabalho. Kaique, né? Vou chamá-lo de Kaique também. Parabéns pelo trabalho. O trabalho de vocês foi vencedor, né, menção honrosa do Prêmio Ciências Farmacêuticas, Prêmio Pio Correia, da Academia de Ciências Farmacêuticas. E eu estava até olhando aqui, enquanto vocês também porque a gente vai fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente vai prestando atenção, pensando em perguntas, olhando as perguntas do chat, algumas pessoas mandando parabéns, outras, eu percebi também que há vários acadêmicos aqui presentes. Eu dei uma olhada rápida e me perdoem se algum nome faltar, tá? Mas eu vi que o doutor Hilton Santos, doutor Humberto Zardo, doutor Leon Rabinovich, temos também a nossa amiga Célia Yoko Sasazaki, entre várias pessoas aí presentes. Obrigado a todos que estão aqui assistindo também. Eu tenho já algumas perguntas aqui comigo, e eu gosto geralmente de começar pelas perguntas do público. Mas eu vou aqui, ó, mais uma parabenização. Eu vou começar hoje, basicamente, com uma pergunta porque ela está aqui na minha cabeça, né? É uma pergunta que traz, assim, duas ao mesmo tempo, tá? O fato de vocês, então, de uma forma bem interessante, utilizar o biopolímero de fibrina, o biomaterial cerâmico bifásico, e a aplicação da fotobiomodulação, e observaram também que usos isolados desses também já refletiram o que a literatura já trazia, que era uma melhoria. E com o fato de vocês terem testado os três ao mesmo tempo, houve ali um fator, né, estatisticamente significante de melhoria também. E aí eu pergunto para vocês, quais vocês acham que são os mecanismos biológicos que podem explicar esse efeito positivo do laser de baixa intensidade, nessa aceleração da neoformação, assim como os demais compostos também. E do ponto de vista morfológico e histológico, né, quais foram os principais achados que vocês citam assim de uma forma rápida nessa melhora do reparo ósseo com essa terapia combinada, para quem está sendo apresentado o assunto agora? Posso responder, Kaique? Sim, fica à vontade, Kaique, vocês. não consigo falar, doutor Carlos, não tem jeito, professor Leonardo. Na realidade, o nosso grupo ele já vem nessa área de regeneração óssea. Trabalhamos também uma parte com regeneração nervosa, mas o nosso, vamos dizer assim, o nosso forte hoje realmente é a parte de biomateriais. Nós já tivemos trabalhos onde nós usamos o BIOS, que o BIOS é aí o padrão standard, né, para questões aí de enxertos ósseos. E então, assim, pensando nesses efeitos, eu acho que a associação desse biomaterial, vou falar desse, né, ou de outros que nós já estudamos, com a laser terapia, por exemplo, e o biopolímero, o que que acontece?
O biopolímero realmente, nas primeiras pesquisas que nós fizemos, ele também tem uma resposta isolada, ele isolado. Mas é lógico que quando a gente associou ao biomaterial e à laser terapia, porque a laser terapia, nós sabemos que tem esses efeitos bioestimulatórios. Então, nós temos aí três processos importantes: a presença do biomaterial, e no caso aqui, que ele tem essa porosidade para permitir essa invasão celular, junto com o biopolímero que forma esse scaffold, esse arcabouço, e, consequentemente, essa invasão celular. Então, o biopolímero e também a terapia por fotobiomodulação, ela tem os seus efeitos aí em termos de estimular a angiogênese, né, estimular a invasão celular. Então, eu acho que em relação aos efeitos, nós tivemos sim efeitos positivos também com outros biomateriais, mas esse com a associação do biocomplexo eu acho que foi o mais importante. E quando nós fazemos falando assim, pontuando as análises, no caso a análise histológica e histomorfométrica e a própria micro-CT, que foi algo que nós anexamos, né? Uhum. Fizemos essas análises conjuntas, elas se encontram, né? Os resultados eles se combinam. Então, quando nós olhamos a lâmina, tanto no leito receptor quanto na região central, nós podemos confirmar as propriedades aí do biomaterial, em termos da presença do biomaterial nos resultados encontrados. E o que nos chama a atenção é que a formação ela ocorre sempre da forma centrípeta, da região da periferia para o centro. E isso também vem em concordância com as fibras colágenas. As fibras colágenas, essa análise de picocírios, ela é um pouco discutida ainda hoje em relação, então nós não podemos afirmar o tipo de fibra em si, mas pela coloração, nós, como nós falamos, é sugestivo de fibrilas ou fibras colágenas. Então a gente, assim, tem muitos trabalhos ainda, muito caminho a seguir, mas nós acreditamos aí na união dessas três terapias. E eu acho É, que, complementar um pouco, desculpa, acho que até uma parte mais macroscópica, assim, que a professora falou mais da parte da micro, que a gente percebeu nessa associação, assim, foi o auxílio que ela dá na cirurgia, vamos falar assim. A questão desse aglutinado que ele forma, na questão de hemostasia, era uma coisa impressionante. A gente tinha dificuldade quando usava o biomaterial desse sangramento, de perder esse material do sítio ali. Então, acho que até algumas imagens da micro-CT mostra fragmentos do enxerto fora do leito. Então, assim, que acontecia pelo movimento do animal, tudo. E essa associação foi muito interessante exatamente para melhorar essa hemostasia da região, né? interessante. É, eu tenho aqui algumas perguntas que foram colocadas no chat e eu gostaria que vocês também que a gente interagisse agora com o chat, né? Daniela, se não me engano, é você que está projetando, né? Se você já quiser fechar a tela, Ok. que a gente e aí caso seja necessário novamente mostrar alguma coisa, a gente volta. Mas nós temos aqui no Q&A uma parabenização da Marcela Carneiro, que trabalha, ela é da UNB, trabalha também com biomateriais e fototerapia, parabenizando. Então, nós temos aqui inicialmente uma pergunta também do professor Humberto Zardo. Então, ele coloca, né, professores Bertone Reis e Vieira Buchaim, ótima pesquisa, favor informar os cuidados assépticos, pois creio que os produtos usados são disponíveis na forma estéril. Segunda, quais os limites para o controle do laser? De alguma forma isso foi colocado, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. E uma outra pergunta dele ainda, né? Pergunto se vocês já tiveram acesso aos estudos feitos nos Estados Unidos pela empresa Millennium Dental Technology no tratamento odontológico. Vamos. Professor, você pode repetir a primeira, só a primeira pergunta que Sim. eu me perdi um pouquinho. Favor informar os cuidados assépticos, pois creio que os produtos usados são disponíveis na forma estéril. Segundo, quais os limites para o controle do laser? E se tiveram acesso à pesquisa da Millennial Dental Technology? É claro que os
os materiais, tanto a parte do biomaterial quanto do biopolímero. O biomaterial, né, como eu falei, ele é da empresa Qualilive e ele já vem, na verdade, dosado e tem todas as formulações, né, tem as granulações. Então, nós utilizamos também durante o procedimento cirúrgico, nós temos, eu falo, com uma equipe de cirurgiões, né, que nós seguimos aí os protocolos. Com relação ao selante de fibrina, ele é fornecido pelo Cevap e não é ainda comercializado, visto que não está aí na fase 3 da Anvisa. E nós vamos ter aí na sequência, que na verdade nós já começamos a utilizar o selante liofilizado, que é uma nova produção do Cevap, e nós já estamos aí testando nas nossas pesquisas, e que vai ajudar bastante pela situação clínica mesmo da cirurgia em si, porque o selante ele é um produto mantido congelado, então nós tínhamos todo um processo para a utilização clínica dele. Eu acredito que esse selante liofilizado ele venha a ajudar bastante. Com relação à fotobiomodulação, né, eu falei durante a apresentação, esse protocolo a gente já vem seguindo, né, de pesquisas anteriores. Nós já temos outras pesquisas com outro tipo de laser de uma outra empresa. E assim, nós vimos que realmente esse protocolo ele trouxe e traz efeitos benéficos aí nesse processo. Nós já temos aí pesquisas usando laser vermelho e infravermelho, que tem aparelhos hoje que já permitem a utilização em conjunto. Utilizamos aí no pós-operatório imediato, pensando até numa situação clínica em que trazer o paciente para a clínica 3 vezes por semana, nós sabemos que realmente é difícil, mas nós temos essas perspectivas também. Em relação à Millennium, eu já tive, sim, acesso ao trabalho deles, é uma firma muito grande de biomateriais também, mas nós não tivemos oportunidade de, assim, utilizar nenhum biomaterial dessa empresa. Mas ela, na área odontológica, eu sei que ela é muito forte, realmente, como nós já testamos também alguns biomateriais da Síntegra, que é a empresa da Jato, que é uma empresa super forte aqui na nossa região. E como eu falei para o professor Leonardo de início, né, nós estamos abertos a parcerias. Então, sempre Que divulgando ótimo. o nosso trabalho e buscando aí novos parceiros. Eu acho que esse é um dos papéis, é um principal ponto aqui no eixo, né, no processo educacional da academia, que a gente possa divulgar trabalhos que que têm papel relevante, não só no quesito de inovação, mas também no quesito social, né, e com aplicação prática, industrial também. Nós temos aqui também ainda, Kaique e deixa eu abrir aqui as perguntas e respostas. E Daniela, deixa eu ver aqui. Uma parabenização do Wilton Santos, acadêmico, da Camila. E eu tenho também uma outra pergunta que me chegou por chat, tá? Essa pergunta, deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar resumir, porque são 3 perguntas em uma só. Quais são os principais desafios para a translação desse modelo pré-clínico para a prática clínica em humanos? Né? Então, assim, vamos começar por essa. Quais são os próximos passos? O que será feito é, no, no momento em que isso for, né, ali pensado para ter uma aplicação em humanos? Vocês já pensaram nesse ponto? Quais parcerias? Quem será? Quem ajudará também, né? Como será o processo? Eu acho que esse é um ponto relevante também para a continuidade do trabalho. Aí, que quer começar? Quer que eu comece? Eu posso começar. Eu acho que assim, eu acho que eu sou um dos mais interessados, eu vou falar assim, nessa translacionalização, vamos falar assim, porque eu, como ortopedista, a gente passa por muitas situações que a gente precisa exatamente utilizar um enxerto, e quando a gente faz essas pesquisas, a gente vê que o resultado é melhor e a gente realmente o enxerto, a cerâmica já é utilizada há muito tempo na ortopedia, a gente tem acesso a isso aí de várias empresas.
até como a Daniela comentou, que foi autorizado pela Anvisa na minha defesa de mestrado. Então, assim, essa associação também, a gente não vê a hora aí da fase 3 do biopolímero, e o laser, assim, já é bem utilizado em feridas, a gente já vê o resultado bom e essa associação só vem a agregar aí para, pelo menos para mim, eu acho que eu sou mais esperançoso aí para poder usar esse biocomplexo aí. Professor Leonardo, só complementando, Sim, ele sintetizou muito bem, né, em relação a esse vale, como eu falei, o Vale da Morte, mas na verdade eu acredito que as nossas pesquisas aí estão muito próximas, né, por conta do selante ainda, eu acho que vai ser um desafio maior, assim vamos dizer, por conta da fase 3 da Anvisa. Mas em relação aos biomateriais, por exemplo, como o Dr. Kaique falou, hoje nós temos aí, claro que nós apresentamos o granulado, mas nós temos enxertos em blocos. Então, essa é realmente a nossa ideia, né, de aplicar realmente para a área odontológica, para a área de ortopedia, na medicina regenerativa. E o laser, ele já está sendo muito utilizado, porém, né, eu falo que tem que ter muita consciência, porque às vezes as pessoas elas utilizam, não tem formação, não tem um protocolo e saem fazendo o laser. Então, eu acho que isso aí que é o principal, mas o maior desafio realmente é essa fase 3 da Anvisa, para que possa estender para a parte clínica. eu concordo plenamente, Daniela, Kaique, quando você coloca esses pontos, e eu fico pensando, né, como que vai ser a padronização da dose, tempo, frequência de aplicação para garantir, né, ali que esses resultados em animais também sejam reprodutíveis e seguros também, quando aplicado em outras espécies, né, também é humana. E agora eu faço uma outra pergunta que é, aliás, tem um elogio aqui de um aluno também do terceiro ano de farmácia, falou que foi a melhor palestra que ele já viu. Então, é bom, né, a gente ver que o pessoal também ali da graduação está engajado aqui. Agora, a minha pergunta é uma dúvida que eu tenho, tá? O selante heterólogo de fibrina, ele pode ser considerado apenas um carreador de biomaterial ou ele também exerce um papel biológico ativo nesse processo regenerativo? Professor, na verdade, nós demos um foco maior no processo de regeneração óssea. Mas como Sim. eu citei até no final um ponto de discussão, nós já utilizamos em regeneração nervosa. Na verdade, a minha tese de doutorado, nós utilizamos o biopolímero de fibrina para a cooptação do sétimo par, do nervo facial intermédio. Então, do lado da face do animal, nós fizemos o corte, né, do nervo e fizemos a sutura, que é a técnica padrão ouro. E do Uhum. lado esquerdo, nós utilizamos o biopolímero de fibrina. Então, também ele serviu como um adesivo, né? Então, não é por isso que eu até comentei que vai muito além do que esse arcabouço. No caso da regeneração nervosa, ele promove esse scaffold, esse arcabouço. E, Mas nós tivemos efeitos positivos nesse processo de lesões nervosas periféricas. E nós trabalhamos também já uma outra parte das nossas pesquisas em lesões de pele. Então, nós já associamos a lesões de pele com terapia, a fotobiomodulação e o PDT, e nós tivemos também ótimos resultados. Então, assim, as propriedades, tanto que quem tiver interesse em entrar no site do CEVAP, né, o biopolímero de fibrina, ele foi trocando de nome ao longo do tempo. Ele era chamado de cola, depois ele passou para selante, e hoje é o biopolímero heterólogo de fibrina, visto todas essas características, né, e efeitos aí que ele tem dentro dessa medicina regenerativa. uhum. Dani, mais uma pergunta que me chegou agora pelo chat, tá? Nossa, tá chegando agora um monte de parabenizações. Depois eu quero que vocês deem uma lida, tá? Pra gente, mas eu vou focar aqui mais nas perguntas. Esse protocolo de vocês, que é a associação do biopolímero, a fotobiomodulação e o material cerâmico,
ele mostrou uma maior aceleração do reparo ou ele também tem alguma evidência de melhor qualidade de tecido ósseo formado? Foi mais na formação mesmo do osso, né? Qualidade nem tanto. Isso não foi muito estudado, mas é mais a quantidade mesmo e a velocidade, né? Vamos falar assim. Uhum. É, porque se a gente pensar, como nós, falando especificamente desse manuscrito apresentado, o laser ele tem um efeito muito positivo, no pós-operatório imediato e nos períodos iniciais, né, promovendo, então, essa angiogênese, essa menor edema, menor dor pós-operatória, isso pensando já numa situação clínica, né, de uso. E no segundo momento, ele realmente ele tem efeitos mais na formação de volume ósseo, né? Não de maturação, mas sim de volume ósseo, porque também está associado, claro, ao biopolímero e aos biomateriais. Uma, uma dúvida que eu tive durante a apresentação de vocês, vocês demonstraram claramente ali os parâmetros que foram utilizados para fotobiomodulação, né? Tempo, energia, quantidade por área, tudo mais. Mas como eles foram definidos? Vocês foram implementando isso com o tempo durante outras pesquisas? Ou você já existia um protocolo do uso desses parâmetros, especialmente de comprimento de onda, dose, tempo, tempo por ponto, frequência de aplicação? Como foi a história de vocês para chegar naquele processo que vocês demonstraram, né? Naqueles parâmetros? Professor, na realidade, quando nós iniciamos, na verdade, associamos a terapia por fotobiomodulação, nós fizemos um grande levantamento dos estudos em relação à utilização desses protocolos. Tem uma pesquisadora, que é a professora Roberta Okamoto, da Unesp, que ela utiliza também a fotobiomodulação, e nós fomos adaptando às nossas necessidades. Nossas necessidades, que eu quero dizer, em relação, por exemplo, a que tipo de tecido nós vamos atingir. Então, isso também tem muito a ver com os joules, né? Então, quando nós colocamos os joules no próprio aparelho, ele faz esse essa calibragem, assim vamos dizer. É lógico que as empresas hoje, elas trazem, se o professor entrar e o pessoal quiser entrar nas empresas que fabricam laser, eles trazem um mini, vamos dizer assim, um mini protocolo para cada tipo de tecido, para cada tipo de lesão, né? Então, por exemplo, no caso da regeneração óssea, esse foi o protocolo realmente que nós observamos mais eficaz. Mas nós já temos pesquisas, como eu falei, pensando já em diminuição desses 3 vezes por semana, pensando no Uhum. pós-operatório, aí já tem que ser uma dosagem maior, porque nós temos que tomar muito cuidado, porque o laser ele tem esses efeitos benéficos, mas quando ele é aplicado com um protocolo errado, ele praticamente promove uma necrose tecidual. Então, a Sim, gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, na pele, nós já utilizamos praticamente 2 joules, porque é um tecido mais superficial. No caso do tecido ósseo, a gente precisa atingir um tecido mais profundo. Então, foram estudos anteriores que nós fomos adaptando e chegamos no caso desse manuscrito, esse protocolo, que funcionou muito bem, por sinal. Acho que até, se não me engano, né, Dani, acho que os trabalhos já que quando a gente pesquisou, eles iam, acho que desde 400, né, no comprimento até 1.200, mais ou menos, e esse era o feixe que tinha os melhores resultados aí da. Exato, nós temos 630, 830, mas assim foi o que mais nós tivemos resultados positivos. Mas falta um padrão ainda, né, Dani, Com de. certeza, eu ia dizer isso, que quando nós procuramos aí na literatura, nos artigos científicos publicados com protocolos, a última frase é clássica, né? Ainda existem parâmetros que precisam ser estudados. Hoje a gente sim. consegue fazer o cálculo desses parâmetros, porque antes a gente já não conseguia. Hoje a gente já consegue, né? Então sempre fica aquela pergunta: novos protocolos precisam ser estudados? Acho que tem aí ainda muito caminho pela frente.
Eu particularmente gostei muito do trabalho apresentado por vocês, não só eu, como toda a equipe de avaliação, né, do Prêmio Pio Correia, coordenado pelo Wilton, Hilton Santos, doutor Hilton Santos, que está até presente também assistindo a gente nesse momento. Ah, Agora, vocês chamaram a atenção na apresentação de uma formação ósseo-centrípeta, né? Vocês falaram, acho que em dois momentos destacaram isso, das bordas para o centro do defeito, né? Na visão de vocês, o biocomplexo associado ao laser, ele acelera esse processo fisiológico natural ou ele também modifica qualitativamente o padrão de reparo ósseo? Pelo fato de vocês terem falado duas vezes, né, chamado a atenção para essa formação ósseo-centrípeta, das bordas para o centro. Eu Essa, pergunto como não conhecedor da causa, tá? esse é a formação normal, na verdade, né? Mas a questão do laser mesmo é acelerar mesmo esse processo e que a gente percebeu realmente que fazia pontes, né, na microtomografia, nessa ligação desses biomateriais, então realmente era um pouquinho diferente do normal, vai. Mas o normal realmente é centrípeto mesmo. Tá. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, perguntas no chats e respostas, perguntas e respostas, parabenização, medicina, medicina da FAI, muito orgulhosa, professora Daniela, parabéns, doutor Carlos, pensando na especialização como pesquisa, alterou seu olhar para a prática clínica? Eu acho que foi mais uma pergunta, hein? Doutor Carlos, pensando na especialização, como a pesquisa alterou seu olhar para a prática clínica? Eu fui lendo rápido e não fiz a entonação correta. Não, acho que assim, a gente tem uma visão como ortopedista, sem pesquisa, vamos falar assim, né? E quando a gente parte exatamente para pesquisa, a gente vê que tem outras opções que podem ajudar a gente, isso deixa a gente muito com o cérebro bem acelerado, pensando em realmente produzir mais pesquisa para ver o que a gente pode fazer para acelerar isso e até para agilizar esse processo vamos falar assim, da gente poder sair da bancada e começar a usar na prática clínica, né? Eu passo muito perrengues, vamos falar assim, em cirurgias por causa disso e a gente não vê a hora de poder ajudar e melhorar esse resultado aí para os pacientes, né? Isso aí para mim ajudou muito. Na verdade, eu costumo dizer que as pesquisas, elas precisam ter essa aplicabilidade clínica, senão elas não têm função, né? Estender Uhum, para a comunidade. E quando eu sou cirurgiã dentista, até eu brinco aposentada, porque eu já não tenho clínica há muito tempo, desde que parti para a carreira acadêmica, e o nosso olhar muda completamente, né, para a parte clínica. Então, você não fica mais numa situação mecanizada, eu vou usar um enxerto ósseo, ponto. Nossa, mas o que será uhum. que ele vai promover? Então, assim, é muito gratificante porque muda completamente o nosso olhar perante aí as situações e eu acho que isso é muito bacana, é muito importante. Aqui, Dani, às vezes eu chamo você de Dani porque minha irmã também chama Por Dani. favor, fica à vontade. Então, nós temos aqui o Samuel Moraes também, parabenizando você, né, professora. Você é referência para nós, trabalho e discussão brilhante dos dois. Vários elogios aqui. Gostaria de agradecer aqui todos que estão presentes, né, assistindo conosco neste momento. Parabéns para também aqui ó, chegou agora. Parabéns pela apresentação. Vocês comentaram em enxertos ósseos bovinos nesse artigo do Pio Correia. O grupo já trabalhou com algum tipo de osso? Ah, não sei se é Talvez quis saber se a gente já trabalhou com algum outro tipo de osso, isso. Exato. acredito, né? Professor, nós trabalhamos sim. Na verdade, no momento, eu estou com uma pesquisa em andamento, nosso grupo, de uma aluna de doutorado da USP, que nós estamos trabalhando com osso porcino. Então, pela primeira vez, nós estamos trabalhando com osso porcino, que ele também tem características de osteocondutividade. Não posso trazer resultados,
porque a Sim. parte experimental já foi realizada, a microtomografia, mas assim, aquela espiadinha que eu dei na microtomografia, já tive assim, já fiquei feliz como pesquisadora, né? Já vi que provavelmente teremos resultados positivos, mas e trabalhamos já também com biovidro. Nós já trabalhamos E o também vidro? com biovidro e também tivemos aí resultados positivos em relação ao processo de regeneração. Mas, claro, o mais assim utilizado e o mais comentado é o osso bovino, com certeza. Uhum. E E para até finalizar aqui as perguntas aqui do chat, temos uma do professor Dr. Hilton Santos aqui também. Parabéns pela apresentação, excelente apresentação. Me parece que a associação apresenta efeito sinérgico por mecanismo de ação diferente, correto? Com certeza, professor. Como eu falei, a associação das três terapias, cada uma, né, com as suas características, com a sua ação no processo de cicatrização, mas realmente é um efeito sinérgico, né? Como eu falei, nós já testamos, nós temos grupos só com biomaterial, só com biopolímero, cada um tendo a sua resposta, mas a associação das três é que foi realmente sucesso e está correta a afirmação, sim. os dois formando mais como um scaffold, né, Dani? E depois o laser fazendo essa estimulação aí, acelerando esse processo, né? De migração celular, de cicatrização, né? Bom, nós vamos chegando aqui ao término já do nosso tempo e também das perguntas. Eu queria parabenizar vocês, né, Carlos Henrique, Daniela Vieira, pela apresentação, pelo projeto, pelo trabalho, pela premiação, que vocês continuem fazendo inovação relevante, né, como esta, para que todos no futuro possam ter benefícios desse trabalho realizado. E também, não só isso, mas também o fato de que vocês fizeram uma pesquisa com vários atores, vários centros, né, de pesquisa, então, integrando, distribuindo e gerando conhecimento. Parabéns pelo trabalho de vocês. A academia agradece e espera sempre ter vocês, né, conosco, em todos os nossos eventos. E aí eu vou dar uma palavrinha final para que a gente possa, então, fechar uma palavrinha final para vocês de agradecimento ou um fechamento. Pode começar, Dani. Primeiras É, mulheres. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite da Academia de Ciências Farmacêuticas. Nós estamos aqui por conta da premiação do Pio Correia. Sabemos que não foi um processo fácil para chegarmos até aqui. Agradeço o professor Leonardo por estar fazendo aí, moderando essa webinar. E fico aberta aí para novas parcerias, né? Conversando com o professor Leonardo, novamente eu reafirmo que nós precisamos de parcerias. Tenho que agradecer à Faculdade de Odontologia de Bauru, o Cevap, as empresas de laser, que são grandes parceiros nossos. Agradeço, faço um agradecimento muito especial a toda a minha equipe, né? Para a realização aí das nossas pesquisas. E novamente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, nessa troca, na verdade, de aprendizado com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Daniela. Eu também só tenho a agradecer, principalmente por ter ganho essa menção honrosa. Só posso agradecer também à academia. Parabéns pelo projeto desses webinars que vocês fazem, da gente poder apresentar um pouco da nossa pesquisa. Claro, o nosso grupo é grande, a gente precisa de ajuda, a gente não pode deixar de lembrar de todo mundo que contribui aí com as nossas pesquisas, né? E estimular também quem não está nessa área aí para começar, porque eu falo por experiência própria, eu não imaginava estar nessa área. Conheci a Dani e o Rogério, foram meus orientadores aí no mestrado, doutorado, pós-doutorado, que me introduziram nesse meio aí, me fizeram me apaixonar pela pesquisa. Acho que muita gente já passou por isso e aconselho a todos a começarem também, que não vão se arrepender.
Muito obrigado pela academia mais uma vez, obrigado por todos que participaram aí do nosso webinar aqui. Obrigado. Eu tenho algumas considerações aqui a fazer. Só vou fazer ler aqui o último comentário. Eu gostaria de parabenizar o comentário da Maria Júlia Bento Martins Parreira. Gostaria de parabenizar pelo trabalho extremamente relevante. Sou suspeita para falar dessa equipe. Só realizam pesquisas brilhantes. Eu, como dentista, faço muito uso da fotobiomodulação na minha prática clínica. Então, fica aí o comentário da Maria Júlia. Então, gente, quero encerrar a atividade de hoje agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e, de maneira especial, à professora doutora Daniela Vieira Buchaim e ao professor doutor Carlos Henrique Bertoni Reis, carinhosamente chamado aí de Kaique pelos parceiros, pelos amigos, que trouxeram, né, contribuições relevantes, né, com a apresentação de todo o projeto que foi desenvolvido por eles e que ganhou a menção honrosa do Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas, com a biodiversidade brasileira. Aproveito para informar que na próxima segunda, dia 6 de abril, teremos a palestra do tema Tecnologia e Biodiversidade, cianobactérias como fonte de compostos bioativos, sendo apresentada pela doutora Camille Emanuel Schronkovic, acho que sim, deve ser isso correto, professora doutora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, e que coordena o Laboratório Azul, Laboratório de Biotecnologia de Produtos Naturais Microbianos. O link de informações está sendo compartilhado agora no chat, e encerramos agora a nossa transmissão. Agradeço novamente aos nossos palestrantes, pesquisadores, e encerramos então agora a nossa transmissão com um grande abraço e até a nossa próxima atividade. Obrigado a todos, um beijo para todos. Obrigado. Obrigado, Dani, obrigado,